encarando meus desafios. É isso aí. Seu alvo pra gente aí pra 2026, para algum de vocês ir malhar, né? Glória a Deus, tá precisando, tá precisando. Bem-vindos a todos que nos assistem online, aqueles que estão nos visitando pela primeira vez. Meu nome está aí na tela. Quero agradecer a sua presença, a sua vida, que é muito valiosa e muito importante para todos nós. E estamos aí felizes, né, de poder celebrar esse dia no Senhor contigo. Amém? Glória a Deus. Deixa eu abrir com o meu computer rapidinho. Vamos lá, meu filho, acorda aí. Aí, glória a Deus. Não é segredo para muitos de vocês que eu gosto de praticar artes marciais. Eu pratiquei quando jovem, parei, fiquei velho, não dei conta mais de levantar as pernas, saí, mudei de esporte. Eu fiz Kung Fu muito tempo, e aí fiquei velho, não consegui mais, aí vim para os Estados Unidos. E aqui demorou eu me encontrar dentro de uma luta. E há mais ou menos 6 anos atrás eu comecei a praticar jiu-jitsu. E o jiu-jitsu, ele tem muito preconceito em relação a ele, né? Muitos que não conhecem, falam assim, essa agarração de homem com homem, essa coisa de marica, falam umas coisas assim pra gente. E eu fico igual aqueles leão sentado assim, oh Deus, não me deixa avançar nele não que você morre. Porque um dia perguntaram para um lutador de jiu-jitsu, o que é o jiu-jitsu? Eu falei assim, você pratica? Não, então se você lutar comigo você apanha, então é só isso. E o cara falava com seriedade, porque é um esporte realmente bem completo. Eu não estou falando isso para vender nada de jiu-jitsu, eu não quero que ninguém faça jiu-jitsu, você vai encontrar um esporte que você goste. Mas eu sempre busco uma história para nos ajudar a entender o assunto que a gente vai falar hoje. E para aqueles que não conhecem, aqueles que já fizeram ou fazem, sabem do que eu vou falar, depende da academia, mas cada academia tem o seu estilo de como dar as aulas. A nossa academia tem mais ou menos 1h30 de aula. E dividida em 3 períodos de 30 minutos. São 30 minutos de aquecimento, onde muitos que vão para fazer a aula desistem ali. Porque ele fala, vocês são loucos, não tem condições desse negócio, vocês ainda tem mais 1 hora pela frente. Eu falei, mais 1 horinha só. Então 30 minutos de um aquecimento bem puxado mesmo. Se você for para uma academia de jiu-jitsu séria, você vai ver isso. Depois nós temos 30 minutos de instrução, onde geralmente o professor, o mestre, vai ensinar alguma coisa nova, e você vai praticar bastante aquilo por 30 minutos. E depois vem um tempo bom, né, Zac? O rola. O rola, gente, dá vontade de você falar assim, por que eu vim aqui hoje? Porque são 30 minutos de briga. Tem uns praticantes de jiu-jitsu aqui, levanta a mão, eu sei que tem um ali, outro ali. 30 minutos, o pessoal daqui é perigoso, você não brinca não. Mas 30 minutos de porrada mesmo. O jiu-jitsu é legal porque ele é... Na nossa academia, pelo menos 5 minutos de luta, para um intervalinho de 30 segundos, começa 5 minutos. E a gente fala assim, esse negócio de é levinho, vamos de leve, vamos soltinho, isso não existe não, irmão. Não existe mesmo. O cara quer arrancar sua cabeça fora, seu braço, putar. Eu tô com o joelho machucado aqui, vamos rolar devagarzinho. Você começa a ir devagarzinho, daqui a pouco o cara tá arrancando sua cabeça. Aí você fica assim, que negócio de soltinho que esses caras querem me matar aqui. E essa parte do rola ali, na nossa academia pelo menos, cada uma tem as suas regras. Os menos graduados não chamam os mais graduados para fazer esse período. Você espera os mais graduados, e no jiu-jitsu pelo menos o princípio, né? Tem mais faixas, mas o princípio são 5 faixas. Branca, azul, roxa, marrom e preta. Então quem está ali, demora mais ou menos 2 anos, no mínimo, cada faixa, para você mudar dela. Por isso que o jiu-jitsu é interessante. Fala assim, você é que faixa? Faixa branca. Às vezes uns faixa branca de jiu-jitsu, meu irmão, você tá doido, tem uns caras aí que dá medo deles, doido. Faixa branca, você vai lutar com um cara, você fica maluco. O cara tem 4, 5 anos de faixa branca. E é um perigo mesmo. Mas na nossa academia, eu estou falando isso só para ajudar a entender o assunto de hoje, os menos graduados não chamam os mais graduados. E os mais graduados ficam ali, como aqueles leões sangrentos, doido para achar um para ele judiar. E ele fica olhando, né? Então na nossa academia, a forma de chamar é você olhar nos olhos. E aí então é bem comum na hora do rola, os menos graduados sumir. Eles não olham para os mais graduados.
Eles ficam fugindo o olhar. Por quê? Poxa, eu não vou pegar aquele cara. Ele fica tentando pegar um cara mais fácil. Então, os faixa preta ficam tudo olhando assim para a galera, né? E os menos graduados olhando para o chão. É o joelho que dói. É o teto que parece estar caindo. Olha aqui lá, não vi. Porque cruzou o olhar. O chama. O cara, e aí, vamos rolar? Quando sabe o que eu estou falando? Já fez jiu-jitsu, não é? Irmão. Então, o que acontece? Aí é onde eu estou contando essa história. Muitos estão fugindo de cruzar os olhares para não enfrentar o desafio. É claro que eu não contei essa história para falar de jiu-jitsu. Eu contei essa história porque faz parte da minha vida e encaixa perfeitamente com o assunto que a gente vai falar hoje. Porque a gente está chegando no final de um ano e muitos de nós estamos fugindo de cruzar os olhares com coisas que precisaríamos de ter encarado desde o início desse ano. Tem aí talvez um lembrete na sua mente, porque agora o ano está acabando, esse é o último domingo do mês de novembro, e alguns de nós fizemos desafios, fizemos alvos, nos propomos a fazer algumas coisas que durante o ano a gente foi deixando. Agora o ano está acabando e a gente quer tudo, menos encarar isso. Mas deixa eu te dizer, ainda há tempo para você aceitar esse desafio. Ainda há tempo para você dar uma encarada e falar assim, peraí, eu ainda consigo fazer isso. Muitos de nós estamos fugindo de conversas difíceis, de mudanças necessárias e principalmente fugindo daquilo que Deus tem para nós. Talvez no início desse ano você disse, eu vou ler minha Bíblia toda, e ela passa lá e fala assim, eu vou encarar nada, deixa ela aí, no ano que vem eu começo. Talvez vocês prometeram fazer algumas coisas na parte física e falaram assim, não, esse final de ano agora vai ter muitas festividades. Eu conversava com a minha esposa, ela, o ano que vem a gente começa isso. Eu falei, por que o ano que vem? Vamos encarar isso agora. Vamos começar esse momento, ainda temos aí, você não sabe se a gente vai virar o ano. Então por que fugir daquilo que está sendo proposto para vocês? Eu tenho certeza que se você parar para pensar, tem algo que está procurando o seu olhar aí. E talvez você está fazendo como esses menos graduados, fugindo. E às vezes o medo é a insegurança que a gente tem de que achar que a gente não pode vencer esse desafio. Mas hoje eu quero te contar uma história de alguém que também fugia os olhares, que fugia dos seus compromissos. Mas Deus foi lá, mexer com ele, cutucar ele e falar assim, vem cá, vamos embora nesse negócio, porque você não está sozinho. Eu quero ler contigo a história de um homem chamado Gideão, que está em Juízes, capítulo de número 6. Eu não tenho o texto projetado, mas se você puder abrir a sua Bíblia, o seu celular, seja o que Deus colocou aí na sua mão, se não tem, apenas acompanhe a nossa história, porque eu vou citar alguns versículos, eu vou ter eles projetados talvez aqui em cima de mim, mas pode ser que eu siga algum outro ponto que eu quero falar aqui. A história de Gideão é a história de um homem que também fugia dos seus desafios. Até a minha mensagem mostrou ali no início para você, pare de fugir dos desafios. Pare de fugir dos problemas. Pare de fugir. Encare-os como um vencedor. Encare como alguém que pode vencer. Gideão era um homem como eu e você, fraco, sujeito a tantas coisas. Mas Deus foi lá chamar ele. Deus está hoje enviando aqui alguém para falar com você. Vamos lá, vamos enfrentar esse desafio que você ainda pode enfrentar ainda esse ano. Sem fugir, sem medo. Primeiro ponto da minha mensagem hoje é a história de Gideão, que vivia um tempo de crise e de medo. Juízes capítulo de número 6, verso 1 a 6. Juízes 6, versos 1 a 6. Verso 1 já diz, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. 7 anos. O livro de Juízes é um livro muito interessante, porque ele vai contar essa história de um período que o povo ainda não tinha rei, não tinha alguém que o governasse sobre eles, e Deus levantava juízes, homens que defendessem o povo dos inimigos. Lembra que o livro anterior, a história anterior, eles chegam à terra prometida. Josué conquista boa parte das cidades na terra prometida, mas permite que algumas tribos, algumas pessoas, alguns povos permanecessem naquela terra. E com isso, com o tempo da morte de Josué, Moisés já não existia mais, não tinha um outro líder, um sucessor.
Este povo começou a viver nas tribos, mas sofrendo ataques constantes desses povos que viviam nesse lugar que eles foram habitar. E aí vem um período de Juízes. É um período onde vários desafios são levantados. E geralmente os desafios complicavam, acontecia cada vez mais intensamente, porque o povo se afastava de Deus. O povo deixava de seguir os caminhos do Senhor. E só mudava quando eles resolviam clamar ao Senhor. Quando eles resolviam pedir ao Senhor. Verso 2: e a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso os filhos de Israel construíram para si esconderijo das montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Tempos difíceis geram pessoas medrosas, pessoas que fogem, pessoas que se escondem. Verso 3: sempre que o povo de Israel formava as suas plantações, os midianitas e os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e devastaram as suas colheitas ao longo de todo o caminho até o sul, nas proximidades de Gaza. Não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado, nem um jumento sequer. Eles subiam trazendo seus animais e as suas barracas e chegavam como enxames de gafanhotos. Era uma multidão de guerreiros, impossível de se contar. Todos os seus homens e camelos invadiam a terra com o objetivo de destruir tudo. Verso 6, e a gente termina aqui. Por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanha miséria que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus, o Senhor. A miséria chegou a tanto naquele lugar que eles começaram a clamar a Deus. Deus, faz alguma coisa, porque a gente está em perigo. Muitas vezes a circunstância, o problema vai gerar a gente o quê? Uma vontade de buscar Deus. A vontade de buscar ao Senhor. A vontade de clamar ao Senhor. A crise não era apenas política que eles viviam, era espiritual. Os midianitas destruíram tudo, como a gente viu, arruinavam as ovelhas e não deixavam sustento em Israel. E aí acontece algo muito interessante. Naquele tempo, verso de número 11, eu queria que você pulasse para o verso 11. Diz que Gideão estava malhando trigo no lagar, para esconder dos midianitas. Preste atenção que ele não era o único que se escondia. Claramente eu li para vocês. Todos os outros, verso de número 3, se escondiam. Verso 2, perdão. Escondiam aonde? Nas montanhas, nas cavernas, nas fortalezas, onde dava. E Gideão era só mais um que se escondia também. E ele se escondia aonde? Num lugar que era para pisar uvas. E o que ele fazia ali? Ele malhava o trigo. Quem entende um pouco de agricultura sabe que trigo, para você separar a palha do trigo, você precisa de um lugar ventilado. Você precisa de um lugar aberto. Você precisa fazer isso ao ar livre. Então bate lá aqueles molhos de trigo e vai separando a palha e vai saindo e o trigo vai caindo no chão e a palha vai voando com o vento. Então precisa de um lugar aberto, arejado. Mas ele esconde um buraco, que era um lugar para usar para pisar uvas. E lá ele fica fazendo isso, um lugar escondido. Gideão estava vivendo o seu chamado no lugar errado, por medo de encarar o desafio. Muitas vezes, queridos, o medo vai nos motivar a nos esconder, a se afastar daquilo que Deus tem para nós. Por quê? Porque a gente está com medo. Medo. O medo paralisa, o medo te interrompe. Por isso que eu tenho aquela palavra ainda há pouco, não está agora aqui. Eu falei com aqueles que estão com medo. O medo vai te impossibilitar de viver tudo que Deus tem para você e vai te fazer se esconder em locais que você nunca imaginou estar. Então, antes de tudo, tire o medo. Quantos de nós estamos malhando trigo assim também? No lugar errado. Fazendo o que não deveríamos fazer. Vivendo escondidos, sobrevivendo e não vivendo. Tentando fazer mais um dia, evitando conversas difíceis, evitando decisões, evitando mudanças. Quero dizer que muitas vezes Gideão representa a gente, que
que se sente assim como ele, com medo, porque os dias são difíceis. Mas sabe de uma coisa bacana que eu vejo nessa história? Verso 11, que eu pulei só a primeira parte. O anjo do Senhor, que na minha Bíblia diz Yahweh, o próprio Deus, veio e se assentou sobre o grande carvalho que está em Ofar, que pertencia a Joshá, ben Abiezr, Joás, filho de Abier. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de pressar uvas, a fim de se ocultar dos midianitas. O que é legal é que Deus aparece lá naquele lugar que a gente está escondido e com medo. O nosso Deus faz presente mesmo nos lugares mais difíceis nas nossas vidas. Ele se apresenta. Eu quero dizer para você que está me assistindo, está escondido, que está com medo, não se preocupe, porque o nosso Deus é tão misericordioso que Ele vai ao teu encontro, mesmo no lugar que você está. Eu fico imaginando, se a gente fosse Deus, muitos de nós diríamos, não, Ele não serve, é medroso, é medrosa, não vou usar. Mas Deus, Ele olha nosso coração e o nosso potencial e vai lá, onde a gente está. Que me leva ao ponto 2, Deus vê em nós o que nós não vemos. Verso 12 diz, então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valente. Gideão não era valente ainda, mas Deus já o chamava de valente. Mas Deus não fala como se nós já fôssemos algo. Deus fala conosco como se nós já estivéssemos no lugar que Ele desenhou para nós. Eu me lembro que quando eu traduzia o pastor Fernando, na última mensagem que ele pregava nessa igreja, no meio da mensagem ele virou para mim e disse algo que eu fiquei assim, isso não está no texto que ele me passou. Ele dizia, Deus te vê não como você é, mas como você vai se tornar. E ele estava aqui, eu ali traduzindo, e ele apontou para mim e disse, God sees you not as you are, but how you become. E eu falei, uau, por que ele está falando isso? E ele falava sobre isso. Ele falava sobre o potencial que Deus vê em nós, mesmo quando nós ainda não enxergamos. Deus vê cada um de vocês e vê aí uma potência poderosa no reino. Eu brincava com o William ali, quando eu passei pelo William, e dá até medo de falar brincar com o William, né, pro tamanho dele, né? Eu falei, mas eu vou brincar. Eu falei assim, hoje eu vou te encarar, mano. Cadê o William? O pessoal vê o tamanho do homem, tá para cima. Foi lá em cima. O William falou, hoje eu vou te encarar, porque eu sabia da mensagem, né? Ele falou, então encara. Eu falei assim, cara, eu vou olhar nos seus olhos, lá dentro da sua pupila. Aí ele falou, então olha, pastor. Eu falei, vou olhar mesmo, mano. Eu vou olhar, cara, até eu me enxergar no olho seu. Aquela olhada penetrada. Porque quando eu te ver, me ver aí dentro, eu já tomei a sua cabeça, cara, você é meu. Não tem medo de você não. Falei pro William, falei ou não falei, William? Só não sei se eu vou cumprir, mas o que eu falei, eu falei. Mas essa é a ideia, quando você olhar lá dentro e tentar se enxergar ali, na pupila dos olhos da pessoa. Você fala assim, ele não é maior do que eu. Maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu posso enfrentar os meus desafios sim. Eu aprendi isso nas minhas lutas. Porque uma vez eu fui lutar com um asiático desse tamanhozinho assim, ó, quando eu entrei, faixa branca, pequenininho, olhei assim, faixa roxa, pequenininho. Eu falei, vou quebrar esse baixinho, cara. Mano, quando eu vi, ele estava com o joelho na minha barriga, pressionando assim, eu falei, que é isso, meu Deus? De onde que esse cara saiu? E ele não deixava eu levantava, ele me derrubava. Eu falei, caramba, o jiu-jitsu te humilha, cara, ele te humilha. E ali eu aprendi, eu falei, pô, mas por que isso? Porque ele não tinha medo, ele se conhecia, ele sabia do seu potencial. E ninguém mesmo maior intimidava ele. Deixa eu dizer uma coisa, o diabo está tentando te intimidar porque ele não quer que você saiba o seu verdadeiro valor, a sua verdadeira força, a sua verdadeira potência. E ele vai colocando na sua cabeça, você é imigrante, você não fala inglês, você não é daqui, você não pode nada. Isso é mentira do diabo, você é maior do que você imagina. Maior do que você imagina e muito. O Senhor disse para Gideão, o Senhor é contigo. Mas Gideão, como todos nós, temos a síndrome. Ele disse no verso 15, Senhor. E eu penso nessa voz, tá? Não tem como ele falar, Senhor. Ele falou, Senhor.
A minha família é a mais pobre e eu sou o menor. Porque é assim que a gente faz drama, né? Quantas pessoas eu chego para ela e falo assim: Deus quer te usar, querido. Eu vejo um potencial nessa. Ah, pastor, não sei falar bem. E a tua mania de tortar a boca assim, né? Não, pastor, eu não sirvo para isso não. Aí eu falo: meu Deus, tô velho. Deus não te vê como você vê. Deus vê você como você vai se tornar. Eu peguei um comentário de Hernandes Dias Lopes que eu gostei bastante. Ele diz assim: o olhar de Deus não é fotográfico, ele é profético. Ele vê não o que somos hoje, mas o que podemos ser pela sua graça. Ah, querido, se você soubesse a força que há em ti. Ah, se você soubesse o tamanho do Deus que está contigo. Ah, se você soubesse aquele que te chama pelo nome. Ah, se você soubesse. 1 Samuel 16:7 diz assim: o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. O teu coração é de Cristo, Deus vê o teu coração. 2 Coríntios 12:9 diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você acha que tudo bem achar que você é fraco, mas entenda que você só é fraco para ser forte no Senhor. Você só é fraco para não depender da sua força, mas do Senhor. Gideão estava sendo levantado por Deus. Deixa eu te dizer algo: a tua fraqueza não te desqualifica. Pelo contrário, ela é essencial para o chamado de Deus na sua vida. Muitos veem a gente subindo aqui em cima do púlpito e falam assim: o pastor prega, está tudo tranquilo. Queridos, eu subo aqui tremendo, no temor e no tremor. Porque essa minha fraqueza, essa minha dependência é o que faz com que o Senhor me use. Tudo bem se sentir fraco, para que Ele possa te fortalecer, amém? A tua história, o teu passado, a tua família, a sua origem não define o seu futuro. Pare de achar que você ainda é aquilo. Deus está tentando mudar histórias aqui. E ainda há tempo para você vencer grandes desafios ainda este ano. Ainda este ano. O que Deus diz sobre você é maior do que você diz a seu respeito. Eu quero até te desafiar. Nunca mais diga algo negativo a seu respeito. Não diga. Não diga algo negativo a seu respeito. Não coloque na sua boca algo que Deus não está validando, porque Deus te vê muito maior do que você vê. Isso não é arrogância, isso é saber quem você é. Fala da sua identidade. Você carrega a essência de Deus e Deus é contigo. Então não coloque palavras negativas sobre você. Se tiver algo que Deus está trabalhando, diga: olha, Deus ainda está trabalhando nessa área da minha vida, mas eu vou vencer. Mas não diga: você é um derrotado, você é um fracassado, você não sabe falar inglês, você não vai aprender nada, você é isso e aquilo. Isso precisa de ficar enterrado de hoje para sempre, amém? Deus entrou em Gideão e falou assim: Gideão, pare de falar essas coisas. Você não é, você é homem valente. Vire para alguém agora, ora a hora de você virar assim: você é valente. Você é valente, você é valente. Eu tenho pavor de gente medrosa, sério. Medo contagia. Estar do lado de pessoas medrosas para tudo, você não vence nada. Você tem que estar do lado de pessoas audaciosas, corajosas, sabe? Isso que é bacana. Pessoa que fala assim: olha, eu vou fazer isso. Cara, eu confio, Deus vai estar contigo. Amém. Vá lá, o Senhor é contigo. Do que pedir: já tentei fazer isso, não dá certo. Não, dá não. O problema é seu. Quando a pessoa faz para mim, eu já anulei ela do meu pensamento. Falei: ixi, eu não compartilho nada com essa pessoa, porque é fracassada. Pessoas que têm que acreditar no potencial que Deus colocou dentro de você. Agora, a gente vai falhar? Vai, mas a gente aprende com a lição. Aprende com aquele erro, amém? Terceiro ponto: Gideão, mesmo sendo encorajado por Deus, pede sinal. Pede sinais porque tem medo, ainda tem medo. Versos 17 a 23, você pode ler em casa. Ele não se sente pronto. É ok a gente não se sentir pronto. E pedir sinais. Ele duvida, ele pede provas. Como eu sou pastor e tenho que falar da minha vida, não posso falar da sua, senão você fica com raiva de mim. A minha filha teve uma experiência muito forte com Deus num dos congressos que ela foi. Por isso que envie seus filhos para os congressos, leve seus filhos para os cultos, mantenha seus filhos ativados em Deus.
E ela voltou de lá dizendo assim: pai, Deus me chamou para fazer algo na igreja. Eu falei: glória a Deus, o quê? Trabalhar com jovens. Eu falei: uau, que bênção. Como foi? Alguém foi orar por você? Ela: não. Eu falei: uau, que legal. Como foi? Deus falou dentro de mim, muito forte. Eu falei: glória a Deus, filha, glória a Deus. Amém. Passou os dias. É normal, todos nós vamos fazer isso. A mente dela começou a pedir sinais. Ela falou: será que foi coisa da minha cabeça? Não. Será que isso é verdadeiro? Será que Deus está falando mesmo comigo sobre isso? Não, isso não é coisa da minha cabeça. Não. Eu falei, ela compartilhou comigo no carro, dirigindo. Pai, eu acho que coisa da minha cabeça, não está na hora não. Eu falei assim: filha, fala com Deus, Deus confirma. Só falei isso para ela, ela falou assim: tá bom. Teve o nosso MoveCon aqui. E teve um momento de altar, por isso que não fique sentado. Ela veio para o altar para acompanhar alguém. Não veio nem para receber a palavra. A pessoa disse: eu queria ir, mas estou com medo. Ela falou: bora lá porque eu sou corajoso, feito pastor Max. Bora lá. E veio, sério, ela me contou: pai, eu fui para acompanhar a pessoa. E estava ali quietinha. A pessoa orou, passou a mão na cabeça dela e falou assim: Deus está mandando te dizer. Eu gosto desse negócio de Deus quando é assim, sabe? Nessas mensagens de carapuça, nessas que Deus fala mesmo. Que esse negócio que você estava pensando aí do chamado com o jovem, não é coisa da sua cabeça não, é Deus que mandou te dizer mesmo, é isso mesmo. Eu lembro do meu chamado, foi desse jeito. Eu ousei desafiar Deus no altar: não faça isso. O profeta vinha orando por todo mundo, orando. Aí eu falei assim: Deus, e era por cura, eu estava ali por cura, mas não sabia que eu era leproso, mas eu estava lá. Aí Deus falou assim, eu falei com Deus: se Deus, o Senhor está me chamando para o ministério, faz Ele falar comigo aqui sobre isso. Pede sinal. E ele orou, falou: sai, orou por alguma coisa lá de mim. Aí depois ele volta. Ele volta e eu com o olho fechado falei: glória a Deus, não é coisa da minha cabeça. Aquela mão na nossa cabeça, pum. Eu falei: eita coisa, lá vem. E ele disse assim: quando eu passei por você, eu vi um manto sobre os seus ombros e não entendi. Lá na frente eu falei: Deus, o que é aquilo naquele ombro daquele rapaz? E Deus mandou te voltar e te dizer: é o manto sacerdotal, sim, você foi chamado para o ministério. Irmão, só fiz caí, perdi minhas forças. Por quê? Deus fala. Você está com dúvida do que Deus tem para a sua vida? Pede a Deus um sinal e Deus vai te dar. Pede a Deus um sinal e Deus vai te dar. Você quer saber se Deus é contigo? Pede o sinal. Olha o que ele diz no verso 17: se achei favor diante de ti, dai-me um sinal. Dai-me um sinal. E Deus concedeu. Deus falou assim: tá bom. Ele falou: então peraí, me dá um sinal, faz isso, faz aquilo. Deus foi dando e foi confirmando. E ele não querendo acreditar que Deus estava falando: ixi, agora é sério o negócio. E Deus confirmando. Deus vai te dar sinal para te provar que você está com Ele e que Ele está com você. A graça de Deus não elimina nossa insegurança instantaneamente, mas pelo contrário, ela caminha conosco passo a passo, até que a fé se torne maior do que o nosso medo. Deus não desqualifica quando a gente tem medo, pelo contrário, Ele nos fortalece através de sinais. E hoje o que Deus está fazendo nesse culto, através dessa mensagem, trazendo força no teu coração para você acreditar mais em você, acreditar no que Deus tem para você e parar de fugir dos seus desafios. Isaías 41:10 diz o seguinte: não temas, porque eu sou contigo. Salmo 56, verso 3 diz: no dia em que eu temer, confiarei em ti. Naquele momento que você estiver triste, fala assim: Deus, agora é só o Senhor, eu confio em ti. Filipenses 1:6 diz: aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará. Quantos confiam nessa palavra? Deus vai aperfeiçoar. Deus não se enganou quando te chamou, não. E Deus não se engana quando Ele te traz para perto dEle. Ele quer te usar. Você pode vir inseguro, pode vir do jeito que você está, e Deus vai tirar a dúvida e o medo. Quarto ponto que eu quero trazer para nós hoje: Deus reduz o exército para ensinar dependência. Quando Deus dá o sinal, Deus fala assim: Gideão, você está fortalecido agora? Então vai libertar o povo. Vai fazer aquilo que eu chamei o meu povo para fazer, que é libertar de todos os inimigos que estão aí nessa terra. E eu vou usar você. E Gideão pensou: Deus está comigo, então eu vou fazer o que Deus mandou. Ele foi lá e
pela força, porque quando você está encorajado, você consegue encorajar outros. Quando você está fracassado, você afasta pessoas. Mas quando você está determinado, ele conseguiu convencer 32 mil homens para estar com ele. Eu fico pensando, onde é que estavam esses homens antes? Estavam lá, mas não tinha ninguém determinado. Onde é que estavam aqueles que estavam dispostos a dar a sua vida? Estavam lá. Mas precisou de alguém determinado. Uma pessoa determinada pode convencer muitas outras a acompanhar. E ele chegou lá, 32 mil. Chegou para Deus e falou, Deus, aí, 32 mil. Agora a gente vai. Deus falou assim, é muita gente. Manda embora os covardes. Irmãos, eu não sabia que tinha tanto covarde daquele jeito. Eu fico imaginando, 22 mil foram embora. Mas sobrou 10 mil. Deus falou, ainda é muito. Leva no ribeiro, você conhece a história, manda beber água. E aquele que beber como cachorro, manda embora. E aquele que trazer a água à boca, separe esses. Porque tem que estar atento para o que eu vou fazer. E só 300. Eu acho que Gideão desanimou de novo. Você está doido, Deus. Os caras vêm igual enxame de gafanhoto, em quantidades enormes. Eu vou com 300 homens vencer. Deus falou assim, exatamente, para que você saiba que não é a sua força e nem a força do homem. É eu que estou contigo. Eu te fortaleci para você acreditar em mim, não em pastor, nem em pessoas que vai estar ao teu lado. É Deus contigo. E você e Deus é a maioria. Tem gente que não sabe, amém por parceiros de oração, amém por pessoas que caminham contigo, mas Deus quer usar você com ousadia. Tem gente aqui que vamos fazer isso aí, se fulana for, que fulana, é você. Deus quer, deixa ela para outro momento, agora é você e Deus. 300 homens foram suficientes. John Stott diz assim, a fé verdadeira cresce não quando os nossos recursos aumentam, mas quando nossas garantias humanas diminuem. Quando as suas garantias humanas diminuírem, a sua fé vai aumentar. Porque enquanto estiver baseada em coisas que você pode controlar, não é fé. É convicção do que você está vendo. Fé é a certeza das coisas que não se veem. E a esperança das coisas que ainda não estão aqui. Isso é fé. Fé é você ter ousadia de falar assim, é Deus e é eu e Deus e pronto, vai acontecer. Minha esposa ontem compartilhava o nosso testemunho quando a gente recebeu o nosso documento nesse país. Irmãos, ousadia e fé da parte dela, eu tenho que honrar essa mulher, ela teve uma fé sobrenatural. Muitas vezes eu olhar para ela e falar assim, você está maluca, né? Porque quem tem fé sobrenatural soa maluco. Soa maluco. As pessoas vão achar que você é doido. Mas a sua boca tem que declarar aquilo que os seus olhos já viram pela fé. E você vai começar a dizer no mundo natural o que você já enxergou no espiritual. E ela dizia com convicção. Fé. Fé. Tinha alguma coisa concreta para a gente se apoiar? Não. Mas tinha uma fé em Deus que é todo poderoso para fazer aquilo acontecer. Você está com medo dos seus desafios? É porque você não viu o tamanho do seu Deus. Porque se Deus abrisse os seus olhos para você enxergar o tamanho do seu Deus, você ia falar assim, meu Deus, não tem como perder essa guerra. Eu não sei se você é o irmão mais velho ou o irmão mais novo, mas quem tem irmãos que arrumava briga na escola sabe disso. O pequenininho arrumava briga confiando no mais velho. E ele ficava valente quando o mais velho chegava. O meu irmão era mestre de fazer isso comigo. Ele ficava todo murchinho. Quando chegava eu com a minha galera, ele ficava bravo, ficava valente. Galudo. E eu olhava assim, confia na gente. Porque ele olhava e falava assim, agora eu estou seguro. Se um homem pode te trazer segurança, quanto mais Deus. Quanto mais Deus. Será que você enxerga quem está contigo? Será que você consegue ver quem está do teu lado? Será que você vai parar de dar desculpa nesse ano e dizer, eu não consigo fazer isso porque eu não consigo, eu sou isso. Pare, Deus está contigo. Ou você não crê que Deus está contigo? Eu creio que Deus está conosco. Zacarias 4:6 diz, não é por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito. O Salmo 27 diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, ou seja, em coisas desse mundo. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. 2025 ainda pode terminar com grandes vitórias se você absorver a fé sobrenatural daquele que está andando com Deus para vencer os seus desafios.
Você vai entrar em 2026 on fire. Não fique esperando o ano acabar para você determinar coisas na sua vida que você quer fazer. Ainda há tempo nesse ano de você encarar isso. Saia do lagar. Saia desse lugar escondido. Saia desse lugar de medo. E entre com ousadia no ponto que Deus tem para você. O ponto 5 para mim é um dos pontos clímax dessa mensagem, para te falar a verdade. Que o maior desafio que mais fugimos é o nosso chamado. É o nosso chamado como cristãos. A maior fuga que o crente tem não é de problemas. Às vezes a gente até encara os nossos problemas, os nossos desafios, porque temos benefícios tangíveis para essa vida. Mas muitos de nós estamos fugindo do nosso chamado. Como Gideão, se escondendo, se justificando, dizendo não posso, não é meu tempo, sou fraco demais. Estamos dando desculpas. Enquanto isso, a igreja está tendo que gastar energia, demasiada energia, em pessoas que não saem do estágio de ovelhas. Eu dizia com os homens do meu curso esses dias. Há uma mal interpretação na história da igreja, por causa do nome, do título daquele que lidera a igreja, que é chamado de pastor, e as histórias das 100 ovelhas, do pastor que vai atrás, que a gente traz uma mentalidade para dentro da igreja que nós somos ovelhas. E eu vou confundir muita gente com o que eu vou falar agora. Pastor, nós não somos ovelhas. Não, calma que eu vou te explicar. Nós fomos ovelhas um dia, mas como somos trazidos para esse aprisco, a gente é chamado agora de discípulos. Discípulos. Se você prestar atenção nos textos que Jesus se refere às ovelhas, sempre é o perdido. Ele olhava para as pessoas que ainda não o conheciam, ele dizia, são como ovelhas sem pastor. Eles eram ovelhas. Eles eram as ovelhas perdidas, que ele veio buscar e salvar. Quando Jesus fala em João, capítulo 21, verso 17, Jesus diz para Pedro, Pedro, ele diz, apacenta as minhas ovelhas. Você acha que Jesus estava falando para Pedro apacentar aqueles discípulos? Você acha que era isso? Abra uma igreja aí, vai cuidar deles. Não, todos já eram discípulos de Jesus. Todos tinham que ir fazer discípulos. Ele estava se referindo às ovelhas perdidas que ainda estavam no mundo. Qual que é o problema da igreja hoje? A gente gasta tempo demais com pessoas que ainda querem agir como ovelhas, que não querem assumir o seu chamado, e você fala com elas, mas Jesus, e eu penso isso todo o tempo, Jesus diz para a gente ir fazer discípulos, e a pessoa não é para mim não. Qual a parte da história que você não entendeu? Se você é discípulo, você foi chamado para gerar discípulos. E a pergunta que eu faço para você que está aqui, você que está me assistindo, quantos são hoje seus discípulos? Quantas pessoas entraram no batistério por causa do seu chamado, por causa da sua responsabilidade no reino? Quantas pessoas, cadê o irmão Laveran? Mandou para mim eu vi ele agorinha. Ah lá, você mudou de lugar, desculpa, eu gosto disso. Laveran mandou uma foto dele sendo batizado. E eu estava lá de gravata, eu usava gravata na época, né? Tem gente que acha que eu não fui crente, eu já fui crente, gente. Gravata, lá atrás, vendo ele sendo batizado junto com outros irmãos. E vendo um irmão com as mãos sobre o seu ombro, que não é pastor, mas eu tenho certeza, ele foi chave na sua vida, na sua conversão. Ele gerou um discípulo. Quando Jesus diz, ide por mundo e fazer discípulos, vá viver a sua vida. Enquanto você está vivendo, vá gerando discípulos. E quando você os converter, traga para eles serem batizados. Você discipulou ele, você gerou ele, você trabalhou nele, você trouxe aquela vida para o reino. Hoje em dia as pessoas querem que o pastor faz. Terceirizamos o ministério e o chamado. Pastor, o senhor ganha para isso. Nosso trabalho como pastor é edificar o corpo, é ajudar você a desenvolver o seu potencial. Só que a gente está tendo que fazer o trabalho de ganhar almas, porque vocês muitas vezes não querem fazer. Vamos levar para a igreja. Lá o pastor prega, eu não quero pregar. Lá o pastor fala, eu não quero falar. Lá o pastor ensina, eu não quero ensinar. E a gente está nesse estágio como Gideão, mas Deus está nos chamando hoje. Sai do lagar, sai desse lugar esconderijo e cumpra o seu chamado. Antes que seja tarde. Antes que seja tarde demais. Como é que você quer se apresentar para Deus?
como alguém que cumpriu o seu chamado ou alguém que está se escondendo o tempo todo. Eu dizia para os homens que estão no meu grupo: vai chegar o tempo agora, chega, que vocês vão estar dirigindo grupos, que vocês vão estar discipulando pessoas, que vocês vão estar agora edificando pessoas para o reino. Tem gente que tem 20 anos de crente, 20 anos não consegue liderar um grupo. Não consigo, não, eu tenho vergonha. Ué, você é gago? Moisés era gago. E Deus falou: você vai assim mesmo, com a sua gagueira, com os seus medos, com as suas fraquezas. Então me dá um sinal. Põe a mão aí dentro. Ele pôs, tirou, lepra. Joga esse bastão, jogou. Pede sinal para Deus, ver se Deus não vai te dar. Eu faço um desafio a você que tem medo de cumprir o seu chamado. Fala assim: Deus, se o Senhor quer mesmo que eu seja usado para o reino, até que eu acho que é sem vergonha você fazer isso, você sabe. Mas digamos que você queira. Deus, fala comigo. Eu te garanto que até um homeless na rua vai se levantar e vai falar com você. Eu te garanto que pessoas vão começar a chegar e falar assim: Deus está te chamando, é parar de se esconder. E alguns de vocês vão ouvir isso essa semana. Você vai ouvir o que eu estou te falando. Porque Jesus está voltando e Ele vem buscar uma igreja ativa. Ele vem buscar uma igreja que está sedenta, uma igreja que está vivendo o ministério. E não se escondendo. Era para a gente chegar aqui e ser a reunião dos pastores. E não a comunhão das ovelhas. Onde a gente ia dizer um para o outro o que Deus está fazendo no nosso ministério através das nossas vidas. E a gente chegaria aqui: gente, deixa eu contar algo que Deus fez essa semana, enquanto eu dirigia meu carro, enquanto eu limpava a minha casa, enquanto eu estava naquele trabalho, que o Espírito Santo fez. Muitos estão vivendo essa realidade, mas muitos ainda estão sem cumprir o seu chamado. Há muitas ovelhas perdidas. Há muitas igrejas que ainda não chegaram, ovelhas que ainda não chegaram à igreja. O mundo está sangrando e nós somos a resposta para esse mundo. A igreja não é um hospital permanente para ovelhas com medo de crescer. Ela é um quartel de treinamento para pastores que precisam sair e resgatar quem ainda não entrou. Você recebe essa palavra? Recebe essa palavra? Ainda há tempo esse ano. Ainda há tempo esse ano. Lucas 19:10, Jesus diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu e você também temos que cumprir esse chamado. Mateus 28:19 diz: ide fazei discípulos. E João 10:16 diz: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário trazê-las. É necessário trazê-las. Conclusão hoje: Gideão encarou e Deus venceu por ele. Você vai encarar os seus desafios e você vai vencer, porque Deus está contigo. Deus não te chamou para te envergonhar. Deus te chamou para te exaltar perante os demais, porque você está cumprindo o seu chamado. Eu me lembro quando Deus nos chamou e a gente teve que abrir, como eu vi hoje o testemunho do Andrew. Que lindo. Abrir mão de tanta coisa que a gente tem que abrir para cumprir um chamado de Deus. Mas isso não é só para pastor, não. Isso é para mim e para você. É aquele trabalho que você vai deixar de fazer para cumprir o chamado de Deus. É aqueles lugares que você vai deixar de frequentar para cumprir o chamado de Deus. É aquele relacionamento que você vai ter que abandonar para cumprir o chamado de Deus. É uma postura que você vai ter perante a sociedade para cumprir o chamado de Deus. Faz isso e Deus vai te honrar. Faz isso e Deus vai te levantar. Quando Gideão finalmente enfrentou, Deus lutou. Quando Gideão obedeceu, Deus operou. Quando Gideão encarou, Deus deu a vitória. Vamos ter essa conversa séria aqui agora? Vamos parar de fugir os olhares daquilo que Deus tem para a sua vida? Vamos encarar esse desafio sem medo, sem fugir os olhares e falar: não é comigo que Deus está falando, é com você que Deus está falando. É com a sua casa, é com sua esposa, é com a sua esposa. É com vocês que Deus está falando. É parar de fugir o olhar e achar que essa mensagem é para o outro que não está aqui hoje. É para você que veio. É para você que me ouve. A mensagem é para você. Deus veio ao seu encontro para te dizer: este é o tempo. Esta é a hora de parar de fugir, de encarar os seus desafios pessoais e aqueles que eu tenho para você. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar? O ano está terminando. Quantas promessas ficaram para trás? Quantas decisões estão sendo empurradas para 2026? Quantos sonhos já adormeceram?
E quantos chamados você está ignorando desde o início desse ano? Deus está te chamando, como na história que eu contei no início. Deus é o mais graduado aqui. Nós podemos ser os pequenos, com medo. Mas Deus está buscando o seu olhar e te falando: e aí, para de ter medo, vamos rolar? Vamos encarar isso juntos? Vamos parar de dar desculpa e vamos enfrentar o que eu estou propondo para você. Eu estarei contigo. Eu te tomo pela mão. E eu estou te dizendo hoje: seja forte, corajoso, corajosa. Eu quero que você viva o seu chamado. Eu vou abrir esse altar, não para você simplesmente se ajoelhar, mas para aceitar a proposta de Deus para a sua vida ainda esse ano. A gente está concluindo o ano, e eu não vou esperar virar um ano para você vir com força total, para te dar uma mensagem que vai impactar você. Eu trago mensagens que desde agora já está falando contigo. Está aguçando você para se posicionar de forma pessoal e como igreja. Onde estão os Gideões, as mulheres como Gideão, que estão prontas a aceitar o chamado de Deus? O diabo vai continuar mentindo no seu ouvido que você não é capaz, que você não pode, que você é fraco, que você não fala bem, que você não pode porque você tem um passado assim assado. Eu estou te dizendo em nome de Jesus, essas coisas ficaram para trás, diz que tudo se faz novo. Onde estão aqueles que falam assim: eu vou desfalcar o inferno, 2026 eu vou ser alguém que vou batizar pessoas como ninguém, 2026 vai ser o melhor ano da minha vida, da minha casa, eu vou abrir as minhas fronteiras para expandir o reino? Onde estão essas pessoas? Tem mais pessoas que precisam estar aqui. Amém. Não fica aí não, deixa o Espírito Santo te usar. E vem aqui, se renda a Ele. Se renda a Ele e diga: pastor, eu não vou esperar acontecer, eu vou fazer acontecer. Pastor, eu não vou esperar mais uma mensagem como essa para ficar tocando meu coração. Hoje é o dia de responder ao meu chamado. Quantos de vocês de forma pessoal fugiram do ano inteiro daquela conversa, talvez com um ente querido, que Deus falou: perdoa ele, perdoa ela? Quantas pessoas que estão desde o início do ano precisando de confrontar uma situação pessoal, é uma dívida, é uma conversa, é uma situação complicada, e você está o ano inteiro fugindo disso? Quantos querem dizer: pai, chega, hoje eu vou pegar o meu telefone e vou ligar, hoje eu vou encarar isso de frente como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, hoje eu vou pedir perdão, hoje eu vou acertar isso na minha casa, hoje eu vou aceitar isso na minha família? Quantos precisam de trazer isso também para o Senhor? E dizer: chega, chega de fugir. De olhos fechados aqui na frente, você que está na igreja, pode colocar de pé. E os irmãos que estão aqui de joelhos. Irmãos, eu sei quando Deus fala comigo de uma forma clara. E eu preparar essa mensagem, Deus falou no meu coração algo que vai mudar a história da nossa igreja. Mudar. Se você se posicionar para o reino, não tem inimigo não. Não tem medianita, não tem amalequita, não tem um escambau aí fora para deter a gente. 2026 será um ano extraordinário da sua vida pessoal e dessa igreja. Eu disse quando eu me tornei pastor dessa igreja, que essa igreja não seria conhecida por causa de um pastor, mas por causa de um povo que se posicionou como pastor de ovelhas. Eu disse: eu vou ser pastor de uma igreja de pastores. Eu vou ser pastor de um povo que também cuida de rebanhos. Eu vou ser pastor de um grupo de pastores, de pastoras, que estão vivendo o reino aqui na terra. É tempo de a gente se posicionar. Pai, de joelhos, de olhos fechados, nós estamos perante o Senhor, te pedindo agora que o Senhor confirme cada detalhe dessa luta que vamos travar. Pai, eu sei que vamos mexer, Senhor, com um inimigo. Vamos mexer, Senhor Jesus, com coisas sérias. Mas eu sei do que o Senhor nos chamou para fazer. Eu sei do que o Senhor nos comissionou.
E eu não tenho medo. Não temos medo, Senhor, de encarar isso. Não temos medo de retaliação. O Senhor não nos chamou para a vergonha, mas para a vitória. E o Senhor vai honrar cada um desses meus irmãos. Eu estou vendo aqui pastores, pastoras perante o Senhor. Homens e mulheres cheios do Teu Espírito. Homens e mulheres trabalhados, tratados, redimidos pelo sangue de Jesus. E capacitados no reino. Para desfalcar o inferno. Para fazer uma revolução nessa beárea. Para acompanhar aqueles que estão deprimidos, aqueles que estão tristes, aqueles que estão, Senhor, sem família, aqueles que estão, Senhor, neste momento, nas drogas. Eu vejo aqui, Senhor Jesus, um potencial de trazermos essa cidade a uma revolução. Como Gideão, Senhor, nós nos posicionamos agora fora desse lagar. Nós nos exporemos agora, nos colocaremos, ó Deus, no vento, onde o Senhor está, na visão de todos e também dos nossos inimigos. Eu não vou mais me esconder, Pai. Eu não vou permitir o inimigo destruir tudo que o Senhor nos deu, tudo que o Senhor nos entregou. Hoje nós somos fortalecidos com ousadia no Senhor. Pai, em nome de Jesus, este é um tempo, Senhor, de fazer uma virada de chave. Como igreja, Deus, de fazer com que nada, Senhor, nos detenha. E para a Tua glória, Senhor, para a Tua glória, trazemos o maior número de pessoas ao conhecimento de Cristo. Eu te agradeço, Senhor, por ter falado com a gente de forma poderosa, ter falado comigo, Senhor. Meu trabalho é esse, Senhor, é edificar os santos, é equipar a igreja, é trabalhar com aqueles que o Senhor chamou e levá-los ao potencial que o Senhor tem para eles. Deus te vê não como você se vê, mas como você vai se tornar a partir de hoje. Por todo esse altar, em nome de Jesus, receba uma capacitação sobrenatural vinda de Deus. Em nome de Jesus, por todo esse altar, Pai, todo esse altar, uma nuvem de glória descendo sobre a tua vida. Isso não te tira a sua responsabilidade de santidade, de busca de Deus, de viver para Deus. Isso não tira nada disso, isso é outro assunto. Mas do seu posicionamento mental de dizer: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, usa-me a mim. Protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei. Nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei.
Pai, perante o Senhor, nós confiamos em Ti, Senhor. E nós nos posicionamos agora como Gideão para a batalha. Para a batalha que o Senhor nos chamou como igreja a cumprir. Pai, por toda a igreja eu oro, Senhor, que aqueles que insistem ainda em viver na meninice, na pequenez, naqueles detalhes que já poderiam ter ficado para trás, Senhor, que sejam convencidos pelo Senhor. É semana após semana, ovelhas chegando com carrapicho, com sujeira, e sendo que já deveríamos ser pastores de ovelhas, cuidar de pessoas, cuidar do rebanho, dar testemunho daquilo que o Senhor fez em nossa vida, em nosso casamento, em nossa vida financeira, dar testemunhos do Teu poder, da Tua graça em nossas vidas. Mas hoje a gente se posiciona, Senhor. A gente sai desse lugar de medo, esconderijo, de dependência constante, para ser a mão do Senhor aqui na terra. Queremos cumprir nosso chamado, Pai, nosso precioso chamado. Algo que os anjos almejaram e a gente negligencia todos os dias. Mas hoje, Senhor, algo está mudando. Algo está mudando dentro de nós. Obrigado, Senhor, por esses que ouviram a Tua voz, por aqueles que já fazem isso. Essa semana vai ser uma semana extraordinária na sua vida. Extraordinária. Deus vai te usar onde você estiver. E eu vou começar a ver pessoas seguindo você assim, andando contigo, e falar, eu já até sei o que está acontecendo. E eu só vou falar assim, continue. O que você está fazendo? Discipulando essa pessoa. Só entrega ela quando ela estiver pronta para fazer o que eu já estou fazendo na vida dela. Amém? Vire para alguém que está ao teu lado e fala assim, Deus conta contigo nessa luta, viu? Esses são os 300 que Deus vai usar. Esses são os valentes que o Senhor chamou. Esses são aqueles que o Senhor não abre mão para essa batalha. Amém? Obrigado você que ficou conosco até agora. Se você não tem uma igreja, procura uma igreja aí perto de você. Se você vive aqui na área da Bahia, vem estar conosco no 500 da Miller. Este lugar foi preparado por Deus para receber a sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que nos chama e nos capacita, e a presença do Espírito Santo que estará conosco todos os dias, esteja com cada um de vocês. Deus te abençoe. Não perca o culto multicultural semana que vem, que vai ser tremendo. A paz a todos, um dia abençoado em Cristo Jesus.